Sabe, lá no manual de professores de um curso em milagres, tem uma pergunta que, à primeira vista, parece bem simples. Quais são os níveis de ensino? Só que a resposta que o curso dá, bom, ela não é nada do que a gente espera. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar fundo e descobrir como essa resposta pode, de verdade, mudar completamente a forma como a gente olha para cada relacionamento na nossa vida. Então, nosso roteiro aqui vai ser o seguinte: a gente começa com a pergunta central, claro, daí a gente vai desmontar essa ideia de níveis. Depois vamos explorar as três formas que o ensino pode tomar, o que todas elas têm em comum, o seu conteúdo universal e, por fim, a lição final que amarra tudo isso. Bom, tudo parte de uma única pergunta. Lá no manual, o curso faz um convite bem direto pra gente. Questionar uma ideia que parece ser a base de qualquer aprendizado, né? Aquela ideia de que existem estágios, níveis, degraus a serem subidos. E a pergunta é exatamente essa: quais são os níveis de ensino? A nossa reação imediata, o nosso instinto é esperar o quê? Uma lista, né? Uma escadinha de aprendizado: iniciante, intermediário, avançado. Mas, como eu disse, a resposta do curso, ela vira essa expectativa completamente de ponta cabeça. Pois é aqui que a coisa começa a ficar muito interessante, porque o curso não entrega lista nenhuma. Ao invés de dar uma resposta pronta, ele nos convida a fazer algo diferente, olhar para a própria pergunta e questionar a premissa dela. E a resposta, que vem de forma direta e surpreendente, é essa: na realidade, não existem níveis de ensino. Ponto. A ideia de que uma pessoa pode estar mais avançada que outra no caminho espiritual é, na sua essência, uma ilusão. Olha, para a gente entender isso melhor, vamos pensar no conceito de níveis da mesma forma que a gente pensa no tempo. No nosso dia a dia, o tempo parece muito real, super útil, né? Mas, para a perspectiva do curso, tanto o tempo quanto os níveis são, na verdade, construções da mente. São ferramentas que a gente usa enquanto ainda acredita na separação, mas não são verdades absolutas. Ok, então aí surge uma dúvida bem lógica. Se os níveis são uma ilusão, por que o curso se dá ao trabalho de falar sobre eles? E a resposta é genial. O que ele descreve não são degraus de uma escada, mas sim três formas diferentes, três aparências, que um único e mesmo currículo de aprendizado pode. E que formas são essas? Bom, são três: os encontros casuais, aqueles relacionamentos que são bem intensos, mas temporários, e as parcerias que duram uma vida inteira. Agora, vamos olhar para cada uma delas e ver como, por trás de fachadas tão distintas, o propósito é exatamente o mesmo. Vamos começar com os encontros casuais. Pensa aí, aqueles barrão na rua, um sorriso rápido trocado com uma pessoa no elevador. Na superfície parece algo totalmente sem importância, né? Mas a realidade, segundo o curso, é que não existe acaso. Nenhum encontro é por acidente. Cada um desses momentos é, na verdade, uma oportunidade máxima de ensino e aprendizado. Um único instante de união ali já é o suficiente. Depois a gente tem aqueles relacionamentos, sabe? Aqueles que são super intensos por um tempo, mas que acabam terminando. É muito fácil olhar para isso e pensar em fracasso, em perda, só que a perspectiva do curso é bem diferente. A ideia é que a duração foi perfeita, exatamente o tempo necessário para o currículo de aprendizado das duas pessoas. A separação é só na aparência, porque o destino de todo relacionamento é se tornar santo. E o reencontro, de alguma forma, é certo. E, por último, os relacionamentos de uma vida inteira. O curso diz que, aqui, o equilíbrio entre ensinar e aprender atinge o ponto ideal. E o mais interessante, o mais curioso mesmo, é que, mesmo que esses relacionamentos pareçam cheios de briga, de conflito, a lição perfeita para ambos está sempre ali, o tempo todo, só esperando para ser descoberta. Certo? Então a gente viu as três formas. Mas agora vamos para o que realmente importa: o coração da coisa, o conteúdo. Porque as formas podem ser super diferentes, mas o conteúdo, o propósito por trás de cada interação, esse é sempre, sempre o mesmo. E tem uma frase que é a chave de tudo. É esta aqui: qualquer situação de ensino-aprendizado é máxima. Pensa no que isso quer dizer. Isso significa que aquele encontro rapidinho no elevador tem exatamente o mesmo potencial, o mesmíssimo valor que um relacionamento de décadas. Não existe hierarquia. Nenhuma situação é mais importante que a outra. Então, que conteúdo universal é esse, afinal? É a lição. E a lição é sempre a mesma, não importa a forma do relacionamento. É aprender a olhar para além dos erros, dos defeitos e enxergar a inocência na outra pessoa. O grande objetivo é transformar o relacionamento em algo santo.
Um espaço onde os interesses de cada um, separados, simplesmente desaparecem e dão lugar a um propósito único de união e de cura. Bom, com tudo isso em mente, agora sim a gente pode voltar para aquela pergunta do começo e entender de vez qual é a lição final por trás dessa história de níveis de ensino. O ponto crucial é este aqui. Os níveis não são uma realidade. Eles são uma linguagem. É o jeito que o curso encontra para se comunicar com uma mente que, como a nossa, ainda pensa em termos de tempo, de progresso, de separação. É como se fosse uma ajuda temporária, uma muleta, para a gente começar a entender algo que, na verdade, está muito além de qualquer estrutura. E a aplicação disso na prática uau, é muito poderosa. A meta deixa de ser subir de nível. A meta passa a ser perceber que, na verdade, não tem nível nenhum para subir. O objetivo vira outro. Usar cada encontro, cada relacionamento como uma chance de ouro para desfazer a nossa crença na separação e reconhecer a unidade que já existe. E para a gente fechar essa nossa análise, fica uma reflexão. E se a gente parasse de julgar os nossos relacionamentos pela forma ou pela duração deles? E se ao invés disso, a gente começasse a enxergar cada um, não importa se foi um encontro super rápido ou um laço super complicado, como uma oportunidade perfeita, desenhada sob medida, para a nossa cura e para o nosso despertar?